Vamos aprender economia com South Park? Por essa eu nunca esperei. Quanto South Park explicou economia. Bora! Dizer que a economia nos abandonou. Não, você abandonou a economia. E então conhecemos a ira da economia. E se eu te dissesse que um episódio de South Park consegue explicar a crise financeira de 2008 melhor do que muita aula de economia por aí? Subprimes. Sabe o que é subprimes? Já viu aquele filme? Como é que chama? É A Grande Aposta? Acho que é Big Short. Pode parecer exagero, mas quando você assiste Margaritaville, na 13ª temporada, começa a perceber que Trey Parker e Matt Stone estavam fazendo muito mais do que só piada com a crise. Eles estavam, basicamente, pegando um dos colapsos financeiros mais confusos da história recente e transformando tudo numa história absurdamente simples e, ao mesmo tempo, incrivelmente inteligente. Pra lembrar rapidamente, você Passando South Park ainda? Deve estar como, hein? Se tiver passando, como é que tá o South Park hoje em dia com essa bagunça do Trump e do Jeffrey? o contexto. Lá em 2008, o mundo inteiro entrou em pânico. Bancos quebrando, mercados despencando, gente perdendo emprego, casas sendo tomadas e praticamente ninguém entendendo direito o que estava acontecendo. Economistas discutiam isso na TV, governos anunciavam resgates bilionários. E no meio de tudo isso, a sensação geral era meio essa. Alguém deveria entender a economia, mas aparentemente ninguém entendia. E é exatamente aí que South Park entra. Porque nesse episódio, a cidade inteira começa a tratar a economia como se fosse uma entidade divina. Algo misterioso, imprevisível e que precisa ser apaziguado. E obviamente, isso não faz o menor sentido. Mas, curiosamente, também não é tão diferente de como muita gente realmente falava sobre a economia naquela época. Enquanto isso, duas histórias completamente malucas começam a se desenrolar. De um lado, Caio acaba virando uma espécie de messias de economia, tentando convencer as pessoas de que talvez, só talvez, elas estejam entendendo tudo errado. Do outro, o Sten se envolve numa missão aparentemente simples, a de devolver uma máquina de margarita que o pai comprou. Só que essa tentativa de devolução acaba levando ele por uma jornada que... Essa máquina de margarita. O pior é que eu acho que esse troço existe nos Estados Unidos. Não é só um liquidificador? E precisa ser específico, máquina de margarita. É só bater a porra do gelo e botar tequila, sei lá, limão. Eu acho que é isso que faz margarita. Não sei. Caipirinha eu sei fazer, né? Que, sem exagero, vira uma das melhores sátiras já feitas sobre o sistema financeiro moderno. E, ao longo do episódio, South Park vai misturando crise econômica, religião, referências bíblicas e um monte de momentos absurdos, incluindo um dos memes mais famosos da série, pra montar uma crítica que, por incrível que pareça, ainda faz muito sentido hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Bomberly. E hoje a gente vai acompanhar toda a história do episódio, do começo ao fim, entender as referências escondidas e ver como uma simples máquina de margarita acabou virando uma metáfora perfeita para explicar uma das maiores crises financeiras da história. Então já deixa o like, se inscreve no canal. É a maior de todas, se eu não me engano, eu acho que eu tenho certeza. A maior foi a de 29. A crise de 29 foi putaria. Adorava esse tema na escola. A história começa de um jeito aparentemente simples. Randy decide levar o Sten até o banco para ensinar ao filho uma lição importante sobre responsabilidade financeira. Afinal, segundo ele, agora mais do que nunca, é importante entender como economizar dinheiro. Então lá vai o Sten, meio contrariado, com o... Eu sei que é complicado, você tenta falar isso com as pessoas. Mano, você tem que guardar dinheiro. Aí as pessoas falam, mas eu ganho muito pouco, não sei o quê. Mano, nem que seja R$10, R$20, R$30, R$40, R$50. Tem que guardar. Nem que seja o mínimo que você conseguir. Porque guardar alguma coisa é melhor que não guardar nada. É muito melhor do que guardar nada. Sempre vai ser melhor. cheque de $100 que ele ganhou da avó, pronto para fazer o que qualquer criança responde. Isso é uma noção que eu queria ter aprendido ou ter tido essa percepção quando eu era muito mais novo. Eu comecei a ter essa noção melhor de guardar dinheiro e estudar um pouco melhor a economia. Não assim, economia no geral, mas mais focar na minha economia, né? Na minha economia pessoal. Quando 2017, por ali. Responsável faria, guardar o dinheiro pro futuro. A cena parece normal, até o momento em que o gerente do banco começa a explicar o que vai fazer com o dinheiro. Ele fala de fundos de investimento, contas internacionais, juros compostos, todo aquele vocabulário financeiro que soa extremamente sofisticado. E que, pra ser sincero, muita gente finge que entende. Só que o discurso mal termina e o gerente simplesmente olha pro Sten e solta a frase que virou uma das mais famosas da série. Nós podemos aplicar seu cheque em um fundo monetário mútuo e investir os lucros em uma conta estrangeira com lucros compostos e já era. Assim, sem Caralho, parece o papinho do Banco Master. cerimônia, sem explicação, o dinheiro simplesmente desaparece. E o Sten fica completamente perdido. Claro, ele acabou de depositar o dinheiro, como assim já sumiu? Mas o gerente responde com a tranquilidade mais absurda do mundo. Ele diz que o investimento não foi bem e o dinheiro já era.
E como Stein agora Essa falácia deles é muito complicada, né? Mas tem risco de perder. Aí, porra, aí fudeu, né? Que o argumento deles é sempre essa. Mas tinha chance de perder. Porra! não tem mais nada na conta, ele é educadamente convidado a sair da fila, porque aquela fila é apenas para clientes que ainda têm dinheiro no banco. E se a situação já era absurda, Next ela one. fica ainda melhor quando uma velhinha entra logo depois dele para depositar sua aposentadoria. E acontece exatamente a mesma coisa. O gerente explica o investimento, faz aquela pausa dramática fudeu a de velhinha. novo e já era. A aposentadoria dela também evaporou. Nesse momento, o Randy, que estava assistindo tudo de longe, resolve intervir. Afinal, ele só queria ensinar o filho a economizar dinheiro, não a perder tudo em 5 segundos. Só que, ao tentar resolver a situação, o gerente transfere o dinheiro da conta do Randy para a conta do Stein, para compensar o prejuízo. E adivinha, o gerente olha para a tela e solta com a mesma naturalidade. Não se preocupe, podemos transferir dinheiro da sua conta para do seu filho e já era. Essa fila é só para correntistas do banco. Por favor, dê licença. Em menos de 1 minuto, o episódio já Da deixa bem puta. claro qual vai ser o tom da crítica. A cena é completamente absurda, mas ao mesmo tempo, é uma paródia muito direta de como o sistema financeiro funciona para a maioria das pessoas. Termos complexos, investimentos que ninguém entende direito, e quando algo dá errado, o dinheiro simplesmente desaparece. E o episódio nem tenta esconder essa crítica, pelo contrário, ele dobra a aposta imediatamente. Logo depois da confusão no banco, a história corta para um noticiário urgente anunciando que uma grande crise econômica está atingindo South Park e, basicamente, o país inteiro. Bancos estão quebrando, empresas estão demitindo funcionários e pessoas comuns estão começando a entrar em pânico, tentando entender o que está acontecendo. A televisão até mostra os moradores dando entrevistas nas ruas, todos com teorias diferentes sobre o colapso. E o momento fica ainda mais sombrio quando um repórter econômico aparece ao vivo na TV para explicar a situação e simplesmente se autoelimina no meio da transmissão. Pedimos para o repórter de economia Dan Banks dar sua opinião. Depois do caos inicial no banco e do noticiário anunciando que Porque o foda dessa época, todo mundo conseguia empréstimo do banco. Sem precisar provar nada. Que é o normal, né? Você precisa provar alguma coisa. Se você tem um trabalho, se você tem alguma coisa de garantia, seja um imóvel, seja um carro, ou algo do tipo. Naquela época, todo mundo conseguia a porra de um empréstimo. Aí a pessoa conseguia um empréstimo no foda-se, essa pessoa alugava um imóvel, aí essa pessoa botava esse imóvel pra alugar, e com o aluguel desse imóvel ela ia pagando o financiamento. Só que como era tão fácil conseguir empréstimo, a pessoa já tava com uma casa alugando. Aí essa pessoa, caralho, eu vou fazer outro empréstimo. Aí eu compro mais uma casa, aí eu tenho 2 casas com 2 aluguel. Aí a pessoa começou a fazer isso, com uma bola de neve. Só que aí, esse monte de gente comprando imóvel, os imóveis começaram a ficar mais caros, depois começaram a ficar mais caros, as pessoas acabaram que não estavam conseguindo mais bancar esse aluguel. Aí depois foi ver, era dívida em cima de dívida e ninguém tinha garantia de porra nenhuma. E as pessoas com um monte de casa. Aí fudeu, filho. Aí fudeu. Aí tiveram que devolver um monte de casa, aí ficou um monte de casa abandonada pelos Estados Unidos. Tem ainda, né, eu acho. Eu vi uns documentários nessa época sobre essas questões, tipo, bairros inteiros abandonados. Abandonados. a economia basicamente entrou em colapso. Vemos a família Mashi sentada na mesa pro jantar. E o clima já é bem diferente do normal. Nada de refeições elaboradas ou de exageros. O Salsicha jantar e deles é mortadela. basicamente salsichas cortadas e algumas fatias de tomate. A justificativa é que Caralho. eles estão quebrados e precisam economizar. E é nesse momento que o Randy decide assumir o papel de grande especialista no assunto, como ele já fez várias outras vezes com os mais diversos temas. Stein, ainda tentando entender o que aconteceu, pergunta por que de repente todo mundo parece estar sem dinheiro. Então Randy começa a explicar a situação. Segundo ele, a culpa é das pessoas que quiseram viver além do que podiam pagar. Gente comprando casas caras demais, carros demais, coisas que simplesmente não precisavam. Pessoas que Imagina, tinha gente que, caralho, tinha, sei lá, 15 casas, 10 casas. Caralho. Só que, tipo, tecnicamente, nenhuma daquelas casas é da pessoa, porque, tipo, é tudo financiado, então, tecnicamente, é tudo do banco. E, se eu não me engano, as pessoas pegavam essas casas alugadas e botavam ainda como garantia de financiamento. pegaram empréstimo sem ter dinheiro de verdade. Só que enquanto Randy faz esse discurso sobre consumismo irresponsável, ele se levanta da mesa, vai até o balcão da cozinha e liga uma Margaritaville caríssima, só pra preparar um drink. O barulho do liquidificador chega a abafar parte da explicação dele, mas a ironia da cena é impossível de ignorar. Porque ali está o Randy, condenando o excesso de consumo, enquanto usa um aparelho absurdamente caro que, convenhamos, Não serve pra nada, usa um liquidificador, filha da puta. ninguém realmente precisa ter em casa. E esses idiotas Por que não existe essa perceberam que merda? comprando idiotices, eles caçoaram da economia e deixaram a economia muito brava.
E isso não é um detalhe aleatório. Muito pelo contrário. A própria máquina Margaritaville funciona como uma metáfora dentro do episódio, representando justamente South esse Park é tipo de genial compra impulsiva demais, é que muita genial gente faz sem demais. pensar muito nas consequências. Uma crítica direta ao consumismo Ser humano, exagerado ser que ajudou a humano. alimentar a bolha econômica que estourou em 2008. Só que a coisa toda fica ainda mais absurda logo depois. Com a crise dominando todas as conversas da cidade, South Park vira basicamente um palco de discursos improvisados. Um cara culpa os juros baixos, outro culpa Wall Street. E, claro, o Cartman aparece com a teoria dele, dizendo que todo o dinheiro desapareceu O culpado sempre é os Estados Unidos. Aí os grandes empresários e os bancos fazem merda, aí precisam de dinheiro, aí acionam o governo imprime uma porrada de dinheiro e gera inflação. porque os judeus esconderam tudo em uma caverna secreta. E é justamente nesse cenário completamente caótico que o Randy resolve dar o próximo passo. Vestido com uma túnica, quase como se tivesse saído de uma história bíblica, ele também começa a pregar para a multidão. E, segundo a explicação dele, o problema não é apenas econômico, é espiritual. Para ele, as pessoas ofenderam a economia. de coach. Sim, a economia, quase como se fosse uma divindade, como se fosse consciente e extremamente vingativa. Na visão do Randy, todo aquele consumismo irresponsável foi uma espécie de blasfêmia econômica. E agora a cidade inteira está sofrendo as consequências da ira da economia. E a solução, Vocês que se segundo ele, fodam. é simples. Arrependimento. Nada de compras, luxos ou gastos desnecessários. As pessoas precisam provar que aprenderam a lição e demonstrar respeito à economia. Ao invés de TV a Pede cabo, você, olhareis as é nuvens. sua. Ao invés de comprar roupas, usareis os lençóis de vossas camas. Gastareis apenas com o necessário. Deverás comer lixo, E, de maneira quase assustadora, a cidade inteira deverás pregar prego no seu chinelo. começa a levar essa ideia a sério. De repente, South Park parece ter voltado alguns séculos no tempo. As pessoas passam a usar lençóis como roupa, evitando comprar roupas novas. As lojas fecham, carros desaparecem das ruas, e alguns cidadãos começam até a se locomover em lhamas. E o visual dessas cenas não é por Foda. acaso. A cidade passa a lembrar claramente as representações clássicas da Galileia bíblica, com moradores vestidos de túnicas improvisadas e líderes discursando como profetas. E essa comparação também não é acidental. Os próprios criadores da série já comentaram que a ideia do episódio nasceu justamente dessa observação. Muita gente fala sobre economia do mesmo jeito que fala sobre religião, como se fosse uma força misteriosa, poderosa e invisível. Algo que governa a vida de todo mundo, mas que pouquíssimas pessoas realmente entendem. Só que enquanto toda South E que pouquíssimas pessoas realmente têm um controle disso. Park mergulha nessa histeria coletiva, a história começa a acompanhar um problema muito mais simples. Stein quer devolver a máquina Margaritaville que o pai comprou. E, em teoria, isso parece fácil. Você compra algo, se arrepende, volta na loja e pega o dinheiro de volta. No entanto, em South Park, até uma simples devolução vira uma aula absurda sobre como o sistema financeiro funciona. Primeiro, o Stein vai ao lugar mais óbvio, a própria loja onde o produto foi comprado. Ele aparece no balcão com a máquina de margarita nos braços e explica que quer devolver aquilo porque o pai gastou dinheiro que não devia. Mas o problema é que, segundo o atendente, a máquina foi comprada através de um plano de financiamento. Ou seja, a loja não pode devolver o dinheiro, porque, tecnicamente, quem pagou a maior parte do produto foi uma empresa financeira. Então, o Stein é direcionado para o próximo passo dessa cadeia absurda, a empresa que financiou a compra. Só que, quando ele finalmente Que não sei se vocês sabem também, tipo, tem como o banco, você deve àquele banco. O banco pega essa dívida sua, ou de muitas pessoas, coloca num pacotinho e vende isso para outro banco. Às vezes você fez um financiamento com o banco A, mas seu financiamento nem tá mais nesse banco A, já tá no banco B, no banco C, no banco D. Aí esses bancos ficavam trocando esses pacotinhos também. Tipo, os bancos faziam um monte de pacotinho dessas porra dessas dívidas e ficavam trocando entre eles. Até o ponto que os caras lá perceberam que essa porra ia estourar e apostaram contra isso. E no filme Big Short meio que fala sobre isso, né? Eles descobrem essa porra, que os bancos ficavam trocando esses papéis como se não fossem porra nenhuma. Só que era tipo, bagulho quente. Era uma bola quente, que ninguém queria ficar com ela em mãos, né? chega lá, ele descobre que a situação ficou ainda mais complicada. O funcionário explica, de maneira extremamente casual, que o plano de Anderson. pagamento daquela Margaritaville foi agrupado com milhares de outros financiamentos parecidos E ó. e transformado em um pacote de investimento vendido para outros investidores. Ou seja, a dívida da máquina de margarita do Randy já não pertence mais a essa empresa. Eu já passei com isso, tipo, eu mesmo, pessoalmente, né? Tipo, eu fiz faculdade, aí eu fazia gastronomia na Estácio. Aí eu só consegui fazer 6 meses, porque eu não consegui o financiamento, porque tecnicamente eu não era pobre o suficiente. Aí eu acabei fazendo 6 meses de faculdade, aí meio que larguei o foda-se, né? Eu fui trabalhar em restaurante.
Aí fiquei trabalhando no restaurante há alguns tempos. Aí eu casei e precisava alugar um imóvel. Quando eu fui alugar esse imóvel, ele era com corretora. Aí a corretora faz aquela limpa no seu CPF, né? Pra saber como é que você tá, seu nome. Aí no CPF, nessa ficha que eles puxaram, constava que eu tinha uma dívida no meu CPF, que era desse da Estácio. Aí, tipo, caralho, mano, eu nem sabia dessa porra. Eu nem lembro quanto é que foi, mas foi papo de, sei lá, 7 mil, 8 mil, uma coisa dessa. A gente acabado de casar, ia pegar alugar uma casa, já tava fudido já. Aí eu fui na Estácio pra tentar resolver isso. Aí me falaram o banco que poderia ser. Aí eu fui nesse banco e descobri que essa dívida minha não tava nem mais nesse banco. Eles venderam essa minha dívida pra outro banco. Eu tive que ir nesse outro banco pra conseguir fazer o parcelamento da dívida. Sei lá, acho que eu paguei essa porra acho que mais de um ano que eu demorei pra pagar essa porra. Na verdade, agora ela faz parte de um sistema financeiro tão confuso que nem parece mais ter relação com a simples máquina de fazer drinks. Não vamos devolver seu dinheiro. Não. Você tem que falar com o pessoal lá da Wall Street, Mas enquanto Sten enfrenta essa jornada, o episódio volta pro outro lado da trama. E nesse momento, alguém começa a perceber que tem algo profundamente errado nessa lógica toda sobre economia. E esse alguém, claro, é o Kyle. Diferente da maioria das pessoas em South Park, Kyle olha pra tudo aquilo e chega a uma conclusão bem simples. A economia não é uma entidade viva. Ela não está brava, nem está punindo ninguém. Kyle começa a explicar essa ideia primeiro pros amigos, enquanto eles estão sentados no parque, completamente entediados com a nova realidade da cidade. E ali ele solta a frase, que basicamente resume toda a tese do episódio. A economia não é uma força sobrenatural. Ela é apenas um conceito baseado na confiança das pessoas. Pode até parecer uma observação óbvia. É até questão do dinheiro. Pessoas concordam que aquele pedaço de papel de moeda, aquilo tem valor. Só que, tecnicamente, não tem. Mas nesse momento da história, em que a cidade inteira tá tratando a economia como se fosse um deus vingativo, isso soa praticamente como heresia. E isso não passa despercebido. Dois adultos que estão por perto escutam a conversa e imediatamente tratam aquilo como um problema sério. Afinal, para eles, um jovem judeu está espalhando blasfêmia contra a economia. Então eles correm para avisar o A culpa é sempre do judeu, né? Impressionante. A culpa sempre cai neles, cara. novo conselho econômico da cidade. Temos que falar com o conselho. Dizer a eles que um jovem judeu está blasfemando contra a economia. Enquanto isso, o Kyle continua tentando convencer as pessoas de Vamos crucificar esse judeu, hein? Será que vai ter essa piada? que toda aquela paranoia coletiva não faz sentido. E em um dos momentos mais absurdos, e ao mesmo tempo mais claros na paródia Caralho, bíblica do episódio, mas os que- ele aparece tentando impedir uma multidão enfurecida de apedrejar o Sr. Garrison. E o motivo do apedrejamento é que ele cometeu o crime de comprar uma batedeira nova. Para os seguidores da nova religião econômica, aquilo é um pecado grave, um gasto desnecessário que desrespeita a economia. Então a multidão decide puni-lo, jogando esquilos nele. Sim, esquilos. Mas o Kyle se coloca no meio, tentando Por que esquilo? Será que tem alguma piada interna? Esquilo? Por que esquilo? impedir aquilo. E basicamente faz um discurso que lembra uma das passagens mais famosas da Bíblia. A história do quem nunca pecou que atira a primeira pedra. Naquele momento, Quem nunca pecou que atira o primeiro esquilo? ele lembra a todos que praticamente todo mundo ali já comprou alguma coisa inútil na vida. Então, talvez ninguém tenha moral pra julgar alguém. Mas claro que isso não resolve muita coisa. Alguém na multidão simplesmente pega outro esquilo e arremessa mesmo assim. Quem nunca comprou nada idiota, vá em frente e atire um esquilo. E quem falar isso da minha camisa aqui, ó. Aqui, ó. Botar fogo, ó. Ai! Toma. Ai. Mas Kyle não desiste. Em outro momento do episódio, ele decide levar essa ideia ainda mais longe e faz um discurso muito mais elaborado diante de uma multidão, numa cena claramente inspirada no Sermão da Montanha. Toda a estética, com o Kyle em uma posição elevada, falando pras pessoas, reforça ainda mais a paródia religiosa que o episódio tá construindo. E é nesse momento que ele revela o ponto central do argumento. Kyle tira do bolso um American Express Platina, um cartão que não tem limite de crédito pré-estabelecido. Ele explica que o conseguiu praticamente sem dificuldade nenhuma, e usa isso para provar que dinheiro, no fundo, é só um símbolo, é só papel, Ó, aqueles malucos que pagam um cartão de crédito com outro. E esses malucos aí no mundo. plástico e números. Ele diz que o que realmente sustenta a economia não é o dinheiro em si, é a fé das pessoas no sistema. Se todo mundo acredita que aquele sistema funciona, ele continua funcionando. Mas se todo mundo perde a confiança ao mesmo tempo, tudo começa a desmoronar. É uma explicação surpreendentemente direta e, de certa forma, bem próxima de como muitos economistas descrevem o funcionamento real dos mercados financeiros. É a fé que faz a economia existir. Sem fé, é apenas um cartão plástico e notas de papel. Só que, pro Conselho Econômico de São É mesmo o Bitcoin. É só fé também.
Tudo é só fé. Por isso que o dólar tá despencando, porque as pessoas estão perdendo a fé na América. South Park, aquilo é simplesmente inaceitável. Quando o Randy descobre que o Kyle tá incentivando as pessoas a gastar dinheiro de novo, e pior ainda, questionando a autoridade da economia, ele reúne os outros para discutir o que fazer. E eles chegam à conclusão mais absurda possível: precisam matar o judeu. E o detalhe que torna a cena ainda mais engraçada é que o Padre Maxi, que teoricamente deveria ser a voz da razão religiosa ali, é um dos maiores apoiadores da ideia. Ele simplesmente concorda com entusiasmo que sim, talvez seja exatamente isso que precise ser feito. E é ainda nesse momento que entra um personagem que, honestamente, já estava destinado a cumprir esse papel desde o começo da história: Judas. Eric Cartman. Ele simplesmente entra na Será que ele vai ser Judas? Certeza, hein? reunião e fala que pode entregar o Kyle pro conselho. E tudo que ele quer em troca é apenas o GTA Chinatown Wars pra Nintendo DS. E assim, por um videogame, o Cartman assume perfeitamente o papel de Judas. Filha da puta. Sempre ele, Judas. Odeio esse barulho. Alguém quer pegar o judeu, Chega a arrepiar. E enquanto tudo isso tá acontecendo, o Sten continua preso na missão mais simples e, ao mesmo tempo, mais impossível do episódio: a de devolver a maldita Margaritaville. Depois de descobrir que o financiamento da máquina foi vendido para investidores, o Sten segue até Wall Street. E é aqui que a explicação fica ainda mais absurda. Um corretor explica pra ele que milhares de financiamentos, como o da Margaritaville do Randy, foram agrupados em um grande pacote financeiro. Esse pacote foi então dividido em partes menores e vendido para bancos como investimento. Ou seja, a dívida de uma simples máquina de margarita agora faz parte de um produto financeiro extremamente complexo. E essa é uma referência direta aos famosos títulos lastreados em hipotecas, que basicamente eram pacotes de dívidas imobiliárias que foram empacotados, revendidos e espalhados pelo sistema financeiro, e que acabaram desempenhando um papel central na crise de 2008. A série basicamente pega esse conceito complicadíssimo e explica da forma mais absurda. Imagina, toda a economia dos Estados Unidos era baseada em dívida. Pessoas que não tinham dinheiro. Deu. Então, tecnicamente não existia dinheiro. Mas o governo vai lá e salva os milionários, né? E o pobre aqui, ó. Toma na jabiraca, toma. Possível, usando uma máquina de fazer margarita. Só que a situação fica ainda pior pro Sten. O corretor explica que, como várias pessoas estão deixando de pagar essas dívidas, os bancos começaram a quebrar. E, por isso, o governo acabou comprando esses ativos para evitar um colapso ainda maior. Em outras palavras, se ele quiser resolver o problema da Margaritaville, agora ele precisa falar com o Tesouro dos Estados Unidos. Então lá vai o Sten, atravessando o país com a máquina de margarita. E quando ele finalmente chega ao prédio do Tesouro em Só Washington se fode, e explica toda a jornada absurda pros funcionários, a loja, a empresa financeira, os investidores, Conrado, Wall cabeça de Street, caqui, e no só final se só fode. pergunta, Só me fodo nessa sinceramente, merda. quanto vale aquela coisa agora? Os funcionários Nada. apenas dizem que precisam consultar o gráfico. E então entram em uma sala, fecham a porta, e alguns segundos depois voltam, com manchas de sangue na roupa, e anunciam que, segundo o gráfico, o valor de investimento da Margaritaville agora é de 90 trilhões de dólares. E o Sten, obviamente, não entende nada. Quê? E enquanto ainda tenta processar essa lógica completamente maluca, surge outro problema. Uma grande seguradora tá prestes a quebrar. Então os funcionários dizem que precisam consultar o gráfico novamente, mas dessa vez, a porta da sala fica entreaberta, e o Sten finalmente consegue ver o que tá acontecendo lá dentro. No centro da sala, tem um enorme tabuleiro cheio de opções econômicas. É igual os caras determinando qual vai ser a taxa de juros. Os caras não sabem de porra nenhuma, mano. Só chuta um valor, bota no cu do trabalhador, do pobre, que se foda. E em volta dele estão vários funcionários do tesouro e alguns homens usando perucas brancas, como se fossem juízes da economia. Então um deles pega uma galinha, posiciona o animal na borda do tabuleiro e corta a cabeça dela. O corpo da galinha então é jogado no tabuleiro e começa a correr aleatoriamente, enquanto outro funcionário toca um instrumento de sopro. E, depois de alguns segundos, o corpo da galinha finalmente cai em um dos espaços. E pronto, decisão tomada. Que crítica foda. Explica muito É nesse bem momento a que o economia. Sten simplesmente perde a paciência. Depois de toda aquela viagem, de toda a lógica confusa do sistema financeiro, ele percebe que as decisões parecem ser tomadas de forma tão arbitrária quanto deixar uma galinha escolher. Mas Então são ele mesmo. pega a Margaritaville e joga a máquina Acorda, hoje eu quero comprar, hoje eu quero vender, e ó. Ninguém sabe de nada, não tem como prever. bem no meio do gráfico. E, sem dizer mais nada, vira as costas e vai embora. Mas, enquanto isso, com a tensão na cidade só aumentando, e o Conselho Econômico já discutindo Isso é formas cada vez Yes. mais absurdas de lidar com o judeu, o episódio desacelera por um momento. Kyle reúne todos os amigos pra sair e comer pizza.
E o enquadramento da cena entrega imediatamente o que South Park tá fazendo aqui. A disposição dos personagens ao redor da mesa é praticamente uma recriação direta da Última Ceia, a famosa pintura de Leonardo da Vinci. E como era de se esperar, cada personagem acaba ocupando um papel bem específico nessa paródia. Caio tá sentado bem no centro da mesa, exatamente onde Jesus aparece na pintura original. Já o Cartman tá posicionado no mesmo lugar em que o Judas aparece na obra. E a conversa que acontece ali deixa essa referência ainda mais clara. Enquanto os garotos comem a pizza, Caio começa a falar de um jeito meio melancólico. Ele diz que tem a sensação de que aquele pode ser o último momento em que todos estão juntos daquele jeito. Afinal, com a cidade mergulhada nessa paranoia econômica e com as pessoas querendo silenciá-lo, talvez as coisas não terminem muito bem pra ele. Mas então o Caio diz algo bem mais específico. Ele sente que alguém ali presente está prestes a traí-lo. Os outros meninos ficam chocados, ninguém entende de quem ele tá falando. E é justamente nesse momento que o Cartman, que já aceitou entregar o Caio em troca de um videogame, resolve fazer um pequeno discurso moral, dizendo que quem estivesse pensando em trair o Caio seria um imbecil. A ironia da cena é maravilhosa, porque o Cartman basicamente faz um discurso indignado sobre a própria traição que ele já tá planejando. O Caio tá tentando salvar a economia, e se estiver pensando em traí-lo, você é um imbecil. Continue, Caio. Caio, por outro lado, parece já suspeitar exatamente de quem se trata. Ele olha diretamente pro Cartman por alguns segundos, e então diz que independentemente de quem possa traí-lo, ele não pretende dar essa oportunidade. Porque no dia seguinte, ele vai fazer algo grande. Algo que, na cabeça dele, pode ser a única forma de salvar todo mundo daquela loucura econômica. E quando você junta isso com todas as referências religiosas que o episódio veio construindo até aqui, fica bem claro que a história tá caminhando para um momento de sacrifício. Então, no dia seguinte, Caio faz aquilo que insinuou na noite anterior. No meio da cidade, ele monta uma pequena mesa com a maquininha de cartão e começa a chamar as pessoas, uma por uma. No começo, ninguém entende direito o que tá acontecendo, mas logo a notícia se espalha. O Caio tá pagando as dívidas de todo mundo. Então a fila enorme se forma. Moradores aparecem com contas atrasadas, empréstimos, dívidas acumuladas de todos os tipos. E Caio simplesmente pega cada papel, digita o valor na máquina e passa o cartão. Uma dívida quitada, depois outra, e outra, conta após conta, dívida após dívida. E a fila continua crescendo, e o Caio vai ficando cada vez mais exausto. Mesmo assim, ele não para. E então... Que nem hoje em dia, tipo, a questão do dinheiro, tipo, só virou números no seu telefone, números no caixa eletrônico. Não tem mais noção do que é dinheiro. Dinheiro cada vez perdendo a noção da existência, assim, física. Ainda mais com o Pix, né? Então, em determinado momento, até o Randy aparece. Ele dá os papéis e explica que aquilo soma cerca de 17 mil dólares. E o Caio, já claramente esgotado, passa o cartão mais uma vez. Só que, logo depois, simplesmente desmaia. E o paralelo que o episódio construiu ao longo da trama fica impossível de ignorar aqui. Ele basicamente assumiu todas as dívidas da cidade, sacrificando a própria vida financeira para restaurar a confiança das pessoas no sistema. Caio assumiu o peso dos pecados, ou nesse caso, das dívidas de todo mundo. Ele pagou nossas dívidas para gastarmos de novo. Ele morreu. Ah, ele morreu pelos nossos pecados, pra gente pecar de novo. Não, ele só desmaiou. South Park é muito genial. Então, quase como uma procissão, os moradores da cidade carregam Caio nos braços até a casa dele. E enquanto ele finalmente é colocado na cama para se recuperar, uma coisa começa a acontecer em South Park. A economia, curiosamente, começa a melhorar. As lojas começam a reabrir, os comércios voltam a levantar as portas, e as pessoas, agora livres das dívidas que estavam sufocando todo mundo, finalmente se sentem seguras para gastar dinheiro outra vez. E é nesse momento que o episódio entrega a última piada. A televisão começa a transmitir um noticiário especial, explicando que, depois de meses de crise, a economia de South Park finalmente deu sinais de melhora. O apresentador fala sobre esperança, recuperação, confiança no sistema, e então diz que tudo isso só foi possível graças ao sacrifício de um grande líder. Naturalmente, quem tá assistindo espera que finalmente reconheçam o Caio, afinal, foi ele quem assumiu as dívidas da cidade inteira. Mas então, em um corte brusco, o noticiário mostra a imagem de Barack Obama. Devemos agradecer todos os dias pelo esforço imenso a Barack Obama. Enquanto isso, a vida segue normalmente pro resto da cidade, especialmente pro Randy, porque no meio da multidão que voltou às compras, lá tá ele, andando pela loja, quando de repente vê algo na prateleira. Uma nova versão da máquina Margaritaville, praticamente igual à anterior, só que agora com um pequeno detalhe extra, um dispensador de salsa embutido. O Randy olha para aquilo com os olhos brilhando, completamente fascinado. E nesse momento fica claro que, apesar de toda a crise, de todo o sacrifício e de toda a lição econômica que a cidade supostamente aprendeu, algumas coisas simplesmente nunca mudam.
As pessoas esquecem muito rápido. No fim das contas, olhando pra tudo que acontece em Margaritaville, fica bem fácil entender porque esse episódio acabou se tornando um dos mais comentados já a história de South Park. Porque, por trás de todas as piadas absurdas, esquilos sendo arremessados e máquinas de margarita que, misteriosamente, valem trilhões de dólares, existe uma crítica social surpreendentemente afiada. No fundo, o episódio mistura várias coisas ao mesmo tempo. Tem economia, obviamente, afinal, toda a história gira em torno da crise financeira. Mas também tem religião, comportamento humano e a especialidade de South Park em pegar algo extremamente complexo e desmontar tudo usando um humor completamente sem filtro. E o resultado disso é curioso, porque mesmo que tudo seja exagerado, ridículo e propositalmente absurdo, a ideia central continua fazendo bastante sentido. A cidade inteira começa a tratar a economia como uma divindade misteriosa. As pessoas passam a seguir regras quase religiosas para tentar agradar o sistema. Líderes surgem dizendo entender a vontade da economia, e qualquer um que questione isso vira herege. Isso soa bastante familiar. E esse é justamente o ponto do episódio. Sistemas muito complexos, como o sistema financeiro, acabam sendo interpretados pelas pessoas de formas quase místicas. Quando algo dá errado, todo mundo tenta encontrar culpados, rituais ou soluções milagrosas, mesmo que ninguém realmente entenda o que está acontecendo. E eles sempre colocam a culpa na população, no elo mais fraco, que não tem controle, não tem poder de nada. E no meio de toda a comédia, o episódio levanta perguntas bem reais, como até que ponto o consumismo alimenta esse tipo de crise, quanto do sistema financeiro depende simplesmente da confiança coletiva, e quantas decisões econômicas gigantescas são tomadas por pessoas que, talvez, também não tenham tanta certeza do que estão fazendo. E é justamente aí que Margaritaville mostra porque South Park é uma série tão boa nesse tipo de crítica. O show pega questões enormes e responde tudo com histórias absurdas, cheias de humor, mas que, ainda assim, conseguem acertar em cheio no ponto central da discussão. Já vou deixar meu likezinho. Realmente, tipo, South Park não tem só essa sátira, né? Tem milhares e milhares. Mas essa descreve exatamente o que acontece com a economia. Tipo, é um bando de gente que não sabe do que tá fazendo, mas elas têm poder. Então elas tomam as decisões e a gente fica no meio dessa situação, tipo, sem muito o que fazer, Porque o dinheiro que a gente tem, ou que a gente ganha, nunca evolui. Muito essa questão do salário, porque, tipo, o salário médio do trabalhador, seja aqui ou seja fora do Brasil, continua igual, tipo, sei lá, há décadas. E o lucro dessas grandes corporações sobe de uma maneira estrondosa, mas o que a gente ganha não tem evolução nenhuma. E todas essas merdas que eles fazem com dinheiro, que gera essa reimpressão massiva de dinheiro, acaba gerando a desvalorização da moeda. E a gente só se fode, porque a gente acaba ganhando a mesma coisa. Se a gente acaba ganhando a mesma coisa e o dinheiro se desvaloriza, a gente que se fode, porque eles conseguem imprimir mais. É nessa. Muito bom episódio. Se você chegou até aqui, dá aquela likezada. Se inscreve no canal, estamos quase chegando a 500 seguidores. Tchau.